Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma aula de energia no movimento harmônico simples, uma aula importantíssima. Então, eu quero que vocês acompanhem aí comigo, tá? Qualquer coisa, eu vou abrir o chat e depois a gente responde as perguntas. Quando a gente fala de energia no movimento harmônico simples, eu vou fazer aqui o meu eixo onde vai acontecer o movimento harmônico simples. Esse traço aqui no meio seria o ponto de equilíbrio, tá? Onde a elongação é zero. Então, nós vamos ter esse traço aqui no meio, a elongação é igual a zero. Nas extremidades, eu vou ter a elongação máxima, que é o x máximo. É o máximo que eu estiquei a mola. Ou, do outro lado, que eu chamo esse máximo que eu estiquei a mola de amplitude, tá bom? E do outro lado, nós vamos ter quando comprime a mola ao máximo. Aí nós vamos ter a compressão máxima, que seria o meu x mínimo, que aí nós vamos falar que é menos a amplitude. Então, o corpo, ele vai ficar oscilando entre mais amplitude e menos amplitude. Ele vai ficar indo e voltando, certinho? Aí nós temos que a velocidade nas extremidades é nula. Então, quando ele estiver na posição de mais amplitude, a velocidade vai ser zero, certo? Quer dizer que ele para voltar. E na outra posição, de menos amplitude, a velocidade também vai ser nula. Então, a velocidade ela é nula nas extremidades, certo? Aí nós vamos ter que a energia mecânica, vocês aprenderam isso, gente, a energia mecânica é a soma da energia potencial mais energia cinética. Então, se eu quiser a energia mecânica de um corpo, é só somar a potencial que está atuando nesse corpo, mais a energia cinética que está atuando nesse corpo. Aí nós vamos ter a energia potencial, a gente calcula por kx² sobre 2. Então, se a gente quiser calcular a energia potencial elástica, seria K, que é a constante elástica da mola, vezes o x, que é o tanto que você esticou, ou o tanto que você comprimiu a mola, x², dividido por 2. Essa é a forma da energia potencial elástica. E a energia cinética nós calculamos por mv² sobre 2. Tá bom? Esse K aqui, que é a constante da mola medida em newtons por metro, o X medida em metro. A massa sempre medida em quilograma, a velocidade medida em metros por segundo, e tanto a energia potencial, quanto a energia cinética, quanto a energia mecânica medida em joule, no sistema internacional. Então, nós temos que, se você quiser calcular a energia mecânica, você vai calcular a energia potencial, que é kx² sobre 2, e vai somar com a energia cinética, que é mv² sobre 2. Aí você vai ter a energia mecânica do sistema. Nós sabemos que na extremidade, nas beiradas, aonde eu tenho mais amplitude, que é o x máximo, ele está parado para voltar. Então, a energia cinética é zero. Por que é zero? A velocidade é nula. Se a velocidade é nula, quando você pegar a fórmula aqui, ó, mv² sobre 2. Se você pôr que a velocidade é zero, fica 0², que é zero, vezes a massa, que é zero, dividido por 2, zero. Então, a energia cinética nas extremidades vai ser zero. Tanto de um lado, quanto do outro lado. Então, quando eu tiver mais amplitude ou menos amplitude, a energia cinética vai ser zero nas duas extremidades. Com isso, pessoal, a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética. Se a cinética é zero nas extremidades, a energia mecânica nas extremidades vai ser a própria energia potencial, porque a cinética vai ser zero. Então, nas extremidades, a energia mecânica ela é igual à energia potencial, tanto de um lado quanto do outro lado. A energia mecânica é igual à energia potencial. E como que a gente calcula essa energia potencial? A energia potencial a gente calcula por kx² sobre 2. Só que o x, ele é o máximo. Lembra que a mola está esticada até o máximo. Então, aonde tem o x, eu vou trocar pelo x máximo. O x máximo a gente chama de amplitude. Então, a energia potencial, você pode calcular por K vezes o x². Só que o x² você vai trocar por amplitude.
Aí vai ficar K vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Certinho? Essa é a energia mecânica do sistema. K, que é a constante da mola, vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Então, quando ele estiver na extremidade aqui da esquerda, quando ele estiver aqui na extremidade da esquerda, a energia mecânica também vai ser K a quadrado dividido por 2. O menos não faz diferença, porque como é ao quadrado, menos A elevado ao quadrado vai dar mais A. Então, nas duas extremidades, ele vai ter, a energia mecânica vai estar na forma de energia potencial, que é K a quadrado sobre 2. Certinho? Para ser um MHS, para o corpo realizar um movimento harmônico simples, não pode ter força dissipativa, não pode ter atrito e não pode ter resistência do ar. Então, para um corpo realizar um movimento harmônico simples, não pode ter perda de energia. Se não pode ter perda de energia, eu estou querendo dizer para vocês que a energia mecânica sempre vai dar o mesmo valor. É uma condição, gente, anota aí. Para ser um movimento harmônico simples, não pode ter força dissipativa, não pode ter atrito, não pode ter resistência do ar. Se não tem força dissipativa, quer dizer que a energia mecânica ela é constante. Se a energia mecânica ela é constante, turma, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Lembra que nas extremidades, eu acabei de fazer a conta com vocês? A energia mecânica nas extremidades foi K, que é a constante da mola, vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Se a energia mecânica tem um valor constante, em qualquer lugar que você fizer a conta, a energia mecânica vai dar sempre o mesmo valor. Então, se você quiser calcular a energia mecânica num sistema harmônico simples, é só pegar o K, multiplicar pela amplitude ao quadrado e dividir por 2. Que aí você vai ter, turma, a energia mecânica do sistema. Certinho? Então, a energia mecânica do sistema, em qualquer lugar, vai ser K vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. A energia mecânica ela é constante. Lembra que energia mecânica a gente mede em Joule. O constante da mola tem que estar em newtons por metros e a amplitude em metros. Tudo no sistema internacional. Tá bom? E aqui no meio? Vamos falar aqui no meio? Aqui no meio você tem que a velocidade é máxima e a energia potencial aqui no meio é zero. Então, aqui no meio, se a energia potencial ela é zero, a energia mecânica aqui no meio está toda na forma de energia cinética. Então, aqui no ponto de equilíbrio, que é o meio, a energia potencial é zero. Por que é zero, Caio? O x não é zero? Aqui no meio a mola não está esticada nem comprimida, o x é zero. Se você aplicar a fórmula kx quadrado sobre 2, o x é zero. 0 ao quadrado, zero. Vezes k, zero. Dividido por 2, zero. Então, aqui no meio a energia potencial é zero. Então, a energia mecânica é a soma da potencial mais a cinética. A potencial é zero. Então, aqui no meio, a energia mecânica está toda na forma de energia cinética. Tá bom? Ah, K, então eu posso calcular a energia mecânica. K vezes A quadrado dividido por 2. Aí vamos supor, o valor dá 30. Se eu calculo K vezes A quadrado dividido por 2 e dá 30 Joule, eu posso jogar aqui embaixo e falar que a energia mecânica é 30, é igual à energia cinética máxima? Aí você põe no lugar da energia cinética máxima a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido por 2. Aí você consegue descobrir a velocidade máxima. Lembrando que num sistema harmônico simples, a aceleração máxima, está aqui ó, do lado direito, é ômega ao quadrado vezes A. Ou seja, a aceleração máxima é a pulsação ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado vezes a amplitude. E a velocidade máxima você pode calcular por ômega, que é a pulsação, vezes a amplitude, tá? Essas fórmulas são importantíssimas. Tira um print aí para mim, por favor, dessa primeira parte. Tira o print aí para nós, por gentileza, dessa primeira parte. Eu vou abrir o chat aqui.
enquanto vocês vão tirando o print, para eu ver se tem alguma pergunta. Estou abrindo o chat aqui. Se tiver alguém que fez alguma pergunta, pode repetir a pergunta aí de novo? Porque agora que eu abri o chat, não dá para ouvir a pergunta. Se tiver alguém que fez alguma pergunta, abre ela aí de novo. Faz ela aí de novo, por favor. Pessoas, enquanto vai fazendo a pergunta, eu vou pedir para vocês para a gente falar agora do gráfico. Nós vamos fazer o gráfico de cada um. Esse gráfico nós vamos fazer assim, ó, o eixo Y e o eixo X. No eixo Y, nós vamos colocar a energia cinética em função do X, que é a elongação. Certinho? Aí nós vamos ter que a energia cinética, você tem aqui menos amplitude, mais amplitude. A energia cinética, ela é nula. Olha aqui o pontinho vermelho, ó. A energia cinética, ela é nula nas extremidades. Então, por isso que está aqui. Quando o X é menos A energia cinética é zero. Quando o X é mais a energia cinética é zero. Então, nas beiradinhas, a energia cinética é zero. E a energia cinética é máxima lá em cima. Então, o gráfico da energia cinética em função da elongação, ele vai dar uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Aonde o valor máximo aqui da energia cinética vai estar quando o X é igual a zero. Certinho? Esse gráfico aqui seria o gráfico da energia cinética em função da elongação. Então, daria uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Certo? Agora, se eu quisesse fazer com vocês o gráfico da energia potencial em função da elongação. A energia potencial, ela vai ser nula no meio, porque no meio o x é igual a zero, então a energia potencial vai ser nula no meio, e a energia potencial vai ser máxima nos extremos. Então, o gráfico da energia potencial, turma, ele iria dar uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá bom? Esse aqui seria o gráfico da energia potencial em função da elongação. Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Mas você pode ver que nas beiradinhas, que é o mais A e menos a energia potencial é máxima e no meio a energia potencial é nula, certo? E por último, nós temos o gráfico da energia mecânica em função da elongação. Lembra que para ser um movimento harmônico simples, para ser um MHS, a energia mecânica tem que ser constante. Então, o gráfico tem que ser uma reta, aonde você até consegue calcular o valor dessa energia mecânica. O valor da energia mecânica no sistema harmônico simples é K vezes a amplitude ao quadrado dividido por 2. Certinho? Tira um print aí para nós, por favor, dessa tela. Então, nessa tela, você tem a energia cinética em função da elongação, e a energia potencial em função da elongação, e a energia mecânica em função da elongação. Certinho? Aí você pergunta para mim, pô, Caio, mas se fosse um pêndulo, vocês aprenderam, turma, que quando você tem um pêndulo, o pêndulo ele pode realizar um movimento harmônico simples quando ele tem pequenas amplitudes. Quando a inclinação do pêndulo é menor do que 10 graus. Aí, turma, o raciocínio é o mesmo. Só que em vez de ser energia potencial elástica, aonde tem EP, que eu pus kx ao quadrado sobre 2, se fosse um pêndulo, nós iríamos calcular pela fórmula da energia potencial gravitacional. Então, onde tem energia potencial, se fosse um pêndulo, nós iríamos colocar a fórmula da energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Então, se fosse um pêndulo,
ele funciona como um movimento harmônico simples quando tem pequenas amplitudes. Então, se um pêndulo oscilar com pequenas amplitudes, ele vai funcionar como um movimento, como um realizador de um MHS, certo? Se ele está realizando um MHS, você pode falar que a energia potencial dele seria a energia potencial gravitacional, que é mGh, tá bom? A energia cinética iria ficar a mesma, a energia mecânica sempre vai ser a soma da potencial com a cinética, só que a potencial seria potencial gravitatório. É chamado de movimento harmônico simples, MHS, em que o corpo passa a oscilar periodicamente de maneira simétrica em relação ao ponto de equilíbrio. No gráfico a seguir estão representadas a energia cinética, a potencial e a potencial mecânica ao longo das posições de um corpo em MHS. De boa. Sobre os fenômenos envolvidos neste movimento, faça as seguintes afirmativas. Primeiro, caso na oscilação do corpo ocorra ação de forças dissipativas, como o atrito, parte da energia mecânica se transforma em energia térmica, em calor, e o movimento deixará de ser um MHS. Verdade, pessoal. Para ser um MHS, turma, o que tem que acontecer? Para ser um MHS, a energia mecânica ela tem que ser constante. Para ser um MHS, a energia mecânica tem que ser constante. Aí ele está falando, ó, se existir força dissipativa, como o atrito, vai ter perda de energia mecânica. Então, o movimento não será um movimento harmônico simples. O primeiro item, ele é verdadeiro. Isso é verdade. Segundo item, para pequenas amplitudes, o movimento do pêndulo simples é um caso particular do MHS. Sim, turma, um pêndulo com pequenas amplitudes, ele vai realizar um movimento harmônico simples. Lembra que a inclinação em relação ao eixo vertical, ela tem que ser menor do que 10 graus, tá? Então, o segundo item é verdadeiro. Terceiro item. Pela lei da conservação da energia, embora a energia mecânica não varie, as energias cinética e potencial sofrem variação. Sim, pessoal, vocês acabaram de ver aqui na figura, ó. A energia potencial, você pode calcular ela, a máxima é Ka² sobre 2. A mínima é 0. E os valores variam, aí você pode calcular em qualquer lugar por Kx² sobre 2. A energia cinética também vai variar, porque a velocidade muda, mv² sobre 2. Quem vai permanecer a mesma energia mecânica. Só que a energia cinética, ela vai variar, ela pode ser máxima e mínima. Tanto é que o gráfico dela, gente, dá uma parábola com máximos e mínimos. A energia potencial também. Ela vai ter os seus valores máximos, seu valor mínimo. O que vai manter constante é a energia mecânica. Então, nós podemos falar que esse terceiro item também é verdadeiro. Quarto item. O corpo oscila periodicamente em linha reta sobre a ação de uma força resultante, expressa pela lei de Hooke. Ele está realizando um MHS. Nós aprendemos, turma, que para ele realizar um movimento harmônico simples, ele precisa ter uma força restauradora, que na maior parte das vezes a gente escreve essa força restauradora como sendo Kx. E essa força restauradora, ela sempre vai ser contrário ao x, certo? O x aumenta, a força restauradora é negativa, o x diminui, a força restauradora é positiva, certinho? Então, sim, quando um corpo oscila periodicamente em linha reta sobre a ação de uma força resultante, expressa pela lei de Hooke, ele está realizando um movimento harmônico simples. Quarto item verdadeiro. Último item. No ponto de amplitude máxima, a velocidade do corpo é mínima. Sim, gente, no ponto de amplitude máxima, ele está parado, ó. Então, a velocidade é nula. Nas extremidades, que é o mais A e menos A, a velocidade é 0. Certinho. E a energia cinética tá bom? E a energia potencial é máxima. Então, nas extremidades, a energia cinética é nula e a potencial é máxima. Aí ele falou, no ponto de amplitude máxima, a velocidade do corpo é mínima. Verdade, ela é 0.
E as energias cinética e potencial são máximas. Mentira! Só potencial que é máxima, a cinética não. A cinética não é máxima, ela é nula nas extremidades. Esse quinto item está errado. Então, a resposta correta vai ser o item 1, 2, 3 e 4, que vai dar para nós letra E de escola. Então, número 1, letra E de escola. Número 2. Vamos fazer para treinar, viu? Vocês têm que entender como é que faz exercícios disso. Uma massa de 100 gramas está conectada a duas molas ideais, uma à sua direita e outra à esquerda. Inicialmente, nenhuma mola está distendida e cada uma é paralela ao eixo horizontal. A massa é deslocada horizontalmente em 10 centímetros, a partir do ponto de equilíbrio, e deixada oscilar. Considerando que a constante elástica de cada mola, lembra que são duas molas que estão em paralelo, é de 2 vezes 10 a terceira newtons por metro, e desprezando o efeito dissipativo, é correto afirmar que a amplitude de oscilação é 20 centímetros. Pessoal, olha o que ele falou para nós, ó. A massa é deslocada horizontalmente 10 centímetros. Então, ele já te deu a amplitude. A amplitude é de 10 centímetros. E como as duas molas, uma está à direita, a outra está à esquerda, em paralelo, a constante elástica, você vai ter que somar a constante de uma mola com a outra. Quando está em paralelo, eu somo as constantes elásticas. Então, a constante elástica total, ela vai ser 2 vezes 10 a terceira é 2.000 newtons. 2.000 newtons da primeira, mais 2.000 newtons na segunda. A constante elástica vai ser igual a 4.000 newtons por metros. Então, por que eu somei as constantes? É a fórmula para calcular a constante total de quando eu tenho duas molas em paralelo. Aí é só somar a constante de uma com a constante da outra. Por isso que deu os 4.000 newtons por metro. Nós sabemos que a amplitude é o tanto que ele esticou. Ele falou para nós que a massa foi deslocada horizontalmente em 10 centímetros. Então, ele esticou 10 centímetros. Então, a amplitude é o máximo que ele estica, que no caso foi 10 centímetros, ou 0,1 metros. Aí nós podemos falar que a letra A está errada, porque na letra A ele falou amplitude de oscilação é de 20 centímetros. Mentira, é de 10, que foi o tanto que ele esticou. Letra B. Para um deslocamento de 10 centímetros em relação à origem, a força total sobre a massa é nula. Gente, a força elástica, que é a força que está atuando, a gente calcula por Kx. O menos, a fórmula é força elástica igual a menos Kx. O menos só serve para indicar que a força ela é contrária ao x. Quando a elongação é positiva, a força é negativa. Quando a elongação é negativa, a força é positiva. O menos só serve para indicar que são contrários, tá? Que a força ela é contrária à elongação. Então, eu nem vou pôr o menos, só vou deixar Kx. Então, se a força elástica ela é igual a Kx, lembra, o x máximo é a amplitude. Então, a força elástica, você pode falar que ela é K vezes A. Essa é a força elástica máxima. Então, se a força elástica máxima é K vezes A, isso aqui não vai dar zero, porque a amplitude não é zero. Então, para o deslocamento de 10 centímetros, que é o máximo, que é a própria amplitude, a força total vai ser o K, que seria 4.000, que é o K, vezes a amplitude, que é 0,1. 4.000 vezes 0,1 daria 400 newtons, seria a força nesse instante. E ele está falando aqui que é nula. Então, está errado, tá? Não é nula. O que está tornando ela errada é a palavra nula. Letra C. O sistema oscila com frequência de 100 Hz. Aí nós vamos ter que calcular. Lembra a fórmula do período do sistema massa-mola? Período é igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Aí vamos lá. Nós vamos ter o período é igual a 2π raiz quadrada da massa, que é 0,1, tem que estar em quilo, tá? A massa é 100 gramas. 100 gramas em quilo dá 0,1. Dividido pela constante, que é o 4.000. Aí, quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar período vai ser igual a 2π. Quando eu pegar 0,1, dividir por 4.000 e tirar a raiz, vai dar 0,005. Multiplico por 2π, eu vou ter que o período é igual a 0,01 π segundo. Fazendo a conta disso, daria
período igual a 0,0314 segundos, considerando que o π é 3,14. Aí você se lembra que a frequência é 1 dividido pelo período. Então, quando você for calcular a frequência, vai pegar 1 e dividir por 0,0314. Se eu dividir 1 por 0,0314, eu vou encontrar a frequência de 31,85 Hz. Na letra C, ele falou que era 100. Então, a letra C também está errada, tá? Não é 100. Letra D. A frequência angular do sistema é 100 rádios por segundo. A frequência angular é a pulsação. A gente calcula por 2π dividido pelo período. Então, a frequência angular seria 2π dividido pelo período, que é 0,01π. Aí você vai cortar o π, você vai encontrar que a pulsação, corta o π, fica 2 dividido por 0,01. Isso vai dar 200 rádios por segundo, que é a velocidade angular ou pulsação. Ele falou para nós na questão que era de 100. Mentira. Letra E. Com certeza a letra E vai ser a correta, né? O que sobrou, a energia potencial máxima do sistema é 20 joules. Como é que eu calculo a energia potencial? Energia potencial máxima é o K vezes a amplitude, porque é o máximo ao quadrado dividido por 2. Aí eu vou ter que a energia potencial vai ser K, que é 4.000, vezes a amplitude, que é 0,1 ao quadrado, que é 10 centímetros em metro, tá? 10 centímetros em metro, 0,1 ao quadrado dividido por 2. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar que a energia potencial vai ser de 20 joules. Então, resposta correta, letra E de escola. Tira um print aí para nós, turma, da questão número 2. Lembrando que esses exercícios são para a gente treinar, tá? Essa matéria, gente, ela é comum no segundo e no terceiro ano. O segundo ano está estudando movimento harmônico simples e o terceiro ano também está estudando movimento harmônico simples. Então, dava para trabalhar simultaneamente nas duas turmas ao mesmo tempo essa matéria. Certinho? Agora nós vamos para a terceira questão. A terceira questão fala para nós assim. Considere uma massa M acoplada a uma mola de constante elástica K. Assuma que a massa oscila harmonicamente com frequência angular ômega igual a raiz quadrada de K sobre M. Nesse sistema, a posição de massa é dada por x igual a seno de ômega t. E sua velocidade é v ômega a cosseno de ômega t. A energia mecânica desse sistema é dada por... Como é que a gente calcula a energia mecânica, gente? Aqui no cantinho aqui que a gente fez, energia mecânica é K² dividido por 2. Então, nós podemos falar que nessa questão, a energia mecânica vai ser K vezes A² dividido por 2. Certinho? Então, vai dar a letra B de bola. Ô, Caio, tem outro jeito de fazer sem ser decorar? Tem, hein? Vou fazer com vocês aqui. Vamos brincar junto aqui. Presta atenção, hein? Nós sabemos que a energia mecânica, ela é a soma da energia potencial, certo? Nós sabemos que a energia mecânica, ela é a soma da cinética mais a potencial, certo? Se a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial, eu posso falar, então, que a energia mecânica é o EP, que é a soma da cinética, da potencial, mais a cinética, EC. Certinho? Então, vamos lá. Energia mecânica é a soma da potencial mais a cinética. Então, a energia mecânica vai ser energia potencial, K vezes x² dividido por 2. Kx² sobre 2. Energia cinética, mais a energia cinética, que é mv²
sobre 2. Certinho. Então, aqui eu teria energia mecânica. Deixa eu pôr aqui, bacaninha. De boa. Aí nós vamos ter que a energia mecânica vai ser igual o K dividido por 2. K dividido por 2, que multiplica o x ao quadrado. Quem que o exercício falou para mim que era o x? No exercício, se você olhar na questão, ele falou que o x, então no lugar do x, eu vou colocar a fórmula dele, que é A vezes seno de ômega t. De ômega t. Deixa eu pegar aqui o ômega. Ômega t. Isso daqui é o que ele falou para nós que era o x. Ele falou para nós que o x é A vezes seno de ômega t. De boa. Mas, vamos continuar escrevendo. Agora, vou pôr o m dividido por 2. O m dividido por 2, que multiplica a velocidade ao quadrado. Aí, no lugar da velocidade, nós vamos colocar a fórmula que ele te deu da velocidade. Qual que é a fórmula? Ah, isso aqui é x ao quadrado, tá? Falta pôr um quadrado aqui. Deixa eu pôr o quadrado aqui. Pronto. Pronto. Isso tudo ao quadrado. A fórmula da velocidade, ele falou para nós que é ômega, que multiplica A vezes cosseno de ômega t. Isso tudo ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da velocidade. Certinho? Deixa eu pôr o símbolo aqui do dividido por 2. Dividido por 2. Certo. Aí nós vamos ter que a energia mecânica vai ser igual a K vezes o A, K vezes o A, dividido por 2, K ao quadrado, tá? K ao quadrado, vezes seno ao quadrado de ômega t. De ômega t. Certinho? Então, já elevei ao quadrado aqui. De boa. Agora, vamos para o outro lado. Mais a massa que multiplica o ômega ao quadrado. Que multiplica o ômega ao quadrado vezes o A ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Certinho? Vezes cosseno de ômega t. Certinho? Aí, agora nós vamos fazer que a energia mecânica vai ser igual a K vezes A ao quadrado dividido por 2 vezes seno ao quadrado de ômega vezes t, certo? Mais a massa que multiplica a massa dividido por 2 e multiplica o ômega ao quadrado. Ele falou para nós na questão que o ômega, ele falou assim na questão, ó. Ele falou para nós que o ômega, deixa eu pôr aqui no cantinho. Ele falou na questão que o ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M. De K dividido por M. Se o ômega é raiz quadrada de K dividido por M, se eu quiser o ômega ao quadrado, se eu quiser o ômega ao quadrado, é só tirar a raiz quadrada. Aí vai ficar ômega ao quadrado é K dividido por M. Então, eu posso trocar o ômega ao quadrado por K sobre M. Aqui na conta eu tenho o ômega ao quadrado, então eu vou colocar no lugar dele o K dividido pelo M. Certo? Vezes a amplitude ao quadrado vezes cosseno de ômega t. Os símbolos da fração aqui, tem fração aqui, tem fração aqui. Aí, turma, olha só.
nós vamos poder cortar a massa de cá. Vou poder cortar essa massa aqui com essa massa aqui. E o que tiver neles eu vou poder pôr em evidência. Então, olha só. Eu tenho aqui Ka² dividido por 2. E eu tenho aqui, ó, Ka² dividido por 2 também. Então, eu vou colocar o Ka² dividido por 2 em evidência agora. Aí vai ficar assim, ó. A energia mecânica vai ser igual ao K vezes o A² dividido por 2 em evidência e multiplica o que sobrou. O que sobrou aqui na minha conta? Que multiplica o que sobrou. Aí eu abro parênteses. Sobrou seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t. Foi o que sobrou na minha conta. Lembrando aqui que aqui tem um quadrado, é cosseno ao quadrado. Certo? Você se lembra que aquela regra, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Então, essa parte aqui, ó, você vai poder trocar esse seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t por 1. Vai poder trocar isso aqui por 1. Se você trocar isso aqui por 1, você vai ter, então, que a sua energia mecânica ela vai ser igual ao K vezes o A² dividido por 2, isso tudo vezes 1. Quando você multiplica por 1, você não altera o seu resultado, aí você vai chegar em Ka² sobre 2. Por isso que você pode ver que essa questão que eu acabei de fazer com vocês, que é a questão que nós chamamos ela de número 3, por isso que ela vai dar a letra B de bola. Certinho? Tira um print aí para nós, meus queridos, por gentileza. Pronto? Tiraram o print aí? Então, essa 3. Mas dá para fazer de cabeça, tá? Que energia mecânica é Ka² sobre 2. Sem precisar fazer essas continhas. Mas é legal também fazer. Eu gosto. Vamos lá. Última questão para a gente encerrar. Seja um sistema massa-mola representado pela figura. Então, aqui é o ponto de equilíbrio, esticou até o máximo, mais A, comprimiu até o máximo, menos A. O gráfico a seguir representa a posição da massa em função do tempo. Ela saiu aqui do mais A, aí desceu até o mínimo, subiu, desceu e subiu. Certo? Com base nesse gráfico, afirma-se que a velocidade é a força no instante indicado pela linha tracejada. Pessoal, a linha tracejada está aqui, ó. Vamos pegar ela aqui rapidinho. Olha aqui onde está a linha tracejada. A linha tracejada, turma, ela está aqui, ó. Se a linha tracejada, ela está pegando aqui, ó, esse ponto, ele pega aqui, ó, no menos A, ó. Olha aqui onde que ele está pegando no gráfico, a linha tracejada. A linha tracejada, ela está pegando no gráfico aqui, ó. E aqui faz ligação aqui, ó, com menos A, ó. Então, quer dizer que ele está no menos amplitude. Se ele está no menos amplitude, turma, é como se ele tivesse aqui, ó. É como se ele tivesse nessa parte aqui da nossa conta, ó, no menos amplitude. Então, você lembra que no menos amplitude, a energia mecânica é Ka² sobre 2, que é o mesmo valor sempre. No menos amplitude, a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Então, aqui nesse ponto, que é menos amplitude, a velocidade é 0. Ele para ele voltar. Se a velocidade é 0, a primeira coisa que ele perguntou para nós aqui foi o quê? A primeira coisa que ele perguntou aqui na questão foi a velocidade da partícula nesse ponto. Como está no menos A velocidade vai ser nula. E a força? Pessoal, nesse ponto aqui, a força vai estar puxando a mola está comprimida, a força vai estar puxando a mola para o lado de cá, ó. Então, a força elástica vai estar atuando nesse sentido aqui, ó. Essa aqui seria a força elástica.
puxando na horizontal para a direita. Puxando aqui, ó, na horizontal para a direita. Com isso, a gente já pode concluir que a velocidade é nula e a força aponta para a direita, letra D de dado. Certinho? Era essas questões, era essa matéria que eu queria explicar. Lourdes Virtual. A gente ama.